Você já esteve sozinho na estrada à tarde da noite e sentiu que havia algo ali com você. Algo que não dava para explicar, mas que fazia sua pele arrepiar. Muitos motoristas já passaram por isso. E os relatos que você vai ouvir hoje são de arrepiar. Histórias reais de pessoas que viram o impossível. Figuras sombrias no meio do caminho. Vozes que chamavam pelo nome e passageiros que desapareceram sem deixar rastros. Neste vídeo, você vai conhecer os casos mais assustadores de motoristas que cruzaram com o desconhecido. Se você já sentiu aquela sensação de estar sendo observado ou ouviu algo estranho enquanto dirigia, talvez não tenha sido só imaginação. E mesmo que nunca tenha passado por isso, é melhor estar preparado. Afinal, quem garante que não será a sua vez na próxima viagem? Então fique até o final e descubra relatos tão assustadores que farão você pensar duas vezes antes de pegar a estrada à noite. Será que você teria coragem de continuar dirigindo depois de ver algo que não deveria estar ali? Primeiro relato. Era para ser apenas mais uma viagem de trabalho. Meu chefe estava pressionando a equipe com metas impossíveis, e isso significava horas extras quase todos os dias. Naquela noite, tudo o que eu queria era chegar em casa, tomar um banho quente e esquecer do mundo por algumas horas. O relógio no painel marcava 10h15, e a estrada parecia se estender infinitamente sob a chuva torrencial que começou do nada. Primeiro um chuvisco leve, depois um verdadeiro dilúvio. O limpador de para-brisa lutava inutilmente contra a água, e cada curva se tornava um desafio perigoso. Enquanto dirigia, minha mente vagava. Os últimos meses tinham sido difíceis, um relacionamento de 3 anos chegou ao fim de forma inesperada, e desde então, essas viagens noturnas se tornaram minha única fuga. A música no rádio, que costumava me distrair, agora não ajudava em nada. O barulho da chuva era ensurdecedor, e eu mal conseguia ver alguns metros à frente. Foi então que a vi. Ela estava parada no acostamento, logo antes de uma curva fechada. Uma garota, frágil, aparentando 16 ou 17 anos, com um vestido claro que, teoricamente, deveria estar completamente encharcado. Mas o que realmente fez meu coração acelerar foi o desespero no modo como ela acenava. Algo estava errado. Freiei bruscamente, sentindo o carro deslizar por alguns metros antes de parar. Olhei pelo retrovisor, tentando entender se aquilo era real ou apenas um truque da chuva e da escuridão. Mas ela continuava ali, os braços magros erguidos, acenando como se sua vida dependesse daquilo. Destravei a porta, peguei a lanterna no console e saí do carro. O vento e a chuva tornavam cada passo difícil, mas algo dentro de mim me obrigava a continuar. Ei, você está bem? Precisa de ajuda? Minha voz quase não se destacava no meio do temporal. Ela não respondeu. Apenas me encarou, os olhos enormes e escuros fixos em mim. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Algo estava errado, muito errado. Foi quando percebi seu cabelo, seu vestido, eles estavam completamente secos. Ela abriu a boca e finalmente falou. A voz baixa, mas clara, cortando o som da tempestade como uma lâmina fria. Ele está vindo. A voz dela, mesmo baixa, cortava o som da tempestade como uma lâmina fria. Você não deveria estar aqui. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, ela levantou a mão e apontou para frente, na direção da curva. Meu olhar seguiu o gesto automaticamente, mas tudo o que vi foi a escuridão e a chuva castigando o asfalto. Quando voltei a olhar para ela, ela tinha sumido. Meu coração disparou. A lanterna tremia em minha mão enquanto eu varria o acostamento com a luz. Nada. Nenhum sinal dela, nenhuma pegada, nada além da estrada encharcada. Foi então que um som diferente rompeu o barulho da chuva. Um ruído grave, abafado, como terra cedendo. Algo estava desmoronando. O pânico tomou conta de mim e corri de volta para o carro. Liguei o motor e avancei lentamente até a curva, e foi quando vi. Um deslizamento de terra cobria toda a pista. Árvores caídas, lama, pedaços de asfalto arrancados. Se eu não tivesse parado, eu estaria lá embaixo. Um arrepio gelado subiu pela minha espinha. Quem era aquela garota? Como ela sabia o que ia acontecer? E para onde ela tinha ido?
Depois de alguns minutos tentando processar tudo, liguei para a polícia e informei sobre o deslizamento. Enquanto esperava, minha mente girava em torno da garota. Ela parecia tão real, mas algo nela não era normal. A atendente me orientou a voltar e encontrar outro caminho. Fiz exatamente isso. Peguei uma estrada secundária que passava por uma pequena cidade. A chuva começava a diminuir, mas minha inquietação não. Decidi parar em um posto de gasolina para me recompor. Pedi um café, tentando afastar o frio e os pensamentos confusos. O atendente, um homem de meia idade com expressão cansada, puxou conversa. Chuva forte lá fora, hein? Assenti e mencionei o deslizamento. Seu olhar mudou instantaneamente. Naquela curva. Isso acontece mais vezes do que deveria. Mas você teve sorte de parar. Teve gente que não teve a mesma sorte. Engoli em seco. O impulso foi imediato. O senhor já ouviu falar de uma garota por lá? Jovem, cabelo comprido, vestido claro. O rosto dele ficou sério. Ele demorou alguns segundos antes de responder. Então, você viu ela? A garota da curva. Senti um arrepio percorrer cada parte do meu corpo. Dizem que ela aparece para avisar quando há perigo. Alguns acham que é o espírito de uma moça que morreu ali há anos. Foi pega por um deslizamento, igual a esse que você viu hoje. Minhas mãos tremiam enquanto segurava a xícara de café. Queria perguntar mais, mas ele apenas deu de ombros e voltou ao trabalho. Como se aquilo fosse apenas mais um dia normal para ele. Mas para mim, nada mais seria normal depois daquela noite. A história do atendente não saía da minha cabeça enquanto eu dirigia pelo desvio. Tentei me convencer de que tudo aquilo tinha sido apenas um delírio causado pelo cansaço e pela tempestade. Mas a imagem dela, a garota na chuva, continuava vívida na minha mente. Cheguei em casa por volta da meia-noite, exausto e abalado. Tentei dormir, mas as cenas daquela noite se repetiam como um filme sem fim. Peguei o celular e comecei a pesquisar sobre acidentes naquela região. Foi quando encontrei uma notícia antiga. Uma jovem morreu em um deslizamento de terra exatamente naquele ponto da estrada. Isso aconteceu há cerca de 20 anos. Havia uma foto anexada à matéria. Meu coração gelou. Era ela. Apaguei a tela do celular e fiquei sentado no escuro, tentando entender o que aquilo significava. Ela me salvou. Mas, por quê? E por que eu? Talvez nunca soubesse a resposta. A única certeza que tinha era que nunca mais passaria por aquela estrada sem lembrar da garota na chuva. Nunca contei essa história para muitas pessoas. Passei meses tentando encontrar uma explicação lógica para o que aconteceu naquela noite. Mas até hoje, 3 anos depois, ainda sinto um arrepio quando vejo postos de gasolina abandonados à beira da estrada. Era um domingo à noite. Eu voltava de um fim de semana na Praia do Rosa. O dia tinha sido tranquilo, e eu saí por volta das 5 da tarde para evitar o trânsito pesado na BR. O céu estava nublado, e uma garoa fina cobria o asfalto, refletindo as luzes dos postes de um jeito inquietante. A viagem foi tranquila, até certo ponto. Já passava das 9 da noite quando percebi que o ponteiro do combustível estava perigosamente próximo do zero. A próxima cidade ainda estava a uns 80 quilômetros de distância, e eu não me lembrava de ter visto nenhum posto nos últimos 40 minutos. Olhei para o GPS, mas a conexão era péssima. A tela mostrava apenas uma mancha cinza onde deveria haver um mapa. A estrada estava deserta. Nenhum carro à vista. A chuva começou a engrossar, e o rádio captava apenas estática. O chiado irritante só aumentava minha ansiedade. Lembrei que costumava carregar um galão reserva no porta-malas, mas tinha emprestado para um amigo na semana anterior e esqueci de repor. Foi então que vi as luzes no horizonte. No começo, achei que fosse apenas um reflexo da chuva. Mas, conforme me aproximava, percebi que era um posto de gasolina. Um daqueles antigos, esquecidos no tempo. As bombas ficavam sob uma cobertura metálica enferrujada, e uma lojinha pequena se escondia ao lado. O letreiro piscava fracamente na noite chuvosa, algumas letras já queimadas pelo tempo.
Parecia abandonado, mas ainda funcionava. Entrei devagar no posto, o barulho das rodas sobre a faixa sonora ecoando no silêncio da estrada. Havia apenas um carro estacionado próximo à loja, um Gol branco. Mas eu não conseguia ver se havia alguém dentro. As luzes fluorescentes tremeluziam levemente. O ar dentro do posto era pesado, quase sufocante. Algo naquele lugar parecia errado. E eu ainda não sabia que aquela noite estava prestes a se tornar um verdadeiro pesadelo. O letreiro piscava fracamente, e percebi que os valores dos combustíveis estavam estranhamente baixos, muito abaixo da média. Aquilo me chamou a atenção, mas não tive muito tempo para pensar. Assim que parei ao lado da bomba, um atendente apareceu. Era um homem magro, de meia idade, vestindo um uniforme cinza desbotado, grande demais para o seu corpo. Ele não disse nada. Apenas ficou parado ali, sob a chuva, esperando que eu abaixasse o vidro. A água escorria pelo rosto dele, mas ele parecia não se importar. Quando finalmente falei, ele simplesmente perguntou, num tom rouco e quase sussurrado: "Completar?" Assenti, ignorando a estranha sensação de desconforto que crescia no meu estômago. Havia algo errado naquele lugar, mas eu não conseguia identificar exatamente o que. O único som era o da bomba de combustível funcionando, misturado ao ruído da chuva intensa. Olhei pelo retrovisor e vi o atendente abastecendo em silêncio, seu reflexo distorcido pelas poças d'água que se formavam no chão. O Gol branco continuava estacionado, agora quase invisível através da cortina de chuva. Quando o tanque encheu, ele devolveu a mangueira ao suporte, de um jeito lento e mecânico. Esperei que ele viesse até a janela para me dizer o valor, mas ele não se moveu. Ficou apenas parado ali, encarando o visor da bomba. Os segundos passaram, e o silêncio ficou insuportável. Algo estava muito errado. Destravei o cinto e abri a porta. "Quanto ficou?" perguntei, tentando parecer casual. "Nada." Olhei para o visor da bomba para conferir o valor, mas a tela estava apagada. Voltei o olhar para o atendente. Ele não estava mais lá. Meu coração disparou. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. A loja estava fechada, as luzes apagadas, e o Gol branco o havia sumido. Subi no carro e saí dali o mais rápido que pude. O resto da viagem foi um turbilhão de pensamentos. Tentei racionalizar o que aconteceu. Talvez ele tivesse entrado na loja sem que eu percebesse. Talvez o posto estivesse apenas mal administrado. Mas aquela sensação gelada na espinha não me abandonava. 3 dias depois, voltei àquela estrada durante o dia. Precisava entender o que aconteceu, confirmar que o posto existia. Mas quando cheguei ao local, não havia nada lá. O terreno estava vazio, tomado pelo mato alto. Entre a vegetação, ainda era possível ver restos de concreto quebrado e ferragens retorcidas, como se algo tivesse sido esquecido ali pelo tempo. Parei o carro no acostamento e desci, tentando entender o que estava vendo. Eu tinha certeza de que aquele era o lugar certo, mas o posto havia desaparecido. Enquanto olhava ao redor, confuso, um senhor de aparência simples, que cuidava de uma propriedade vizinha, se aproximou da cerca. "Procurando alguma coisa?" perguntou, com curiosidade. Expliquei sobre o posto, sobre ter abastecido ali poucos dias antes. O homem balançou a cabeça lentamente, com uma expressão séria. "Esse posto foi demolido faz uns anos. A família que era dona faliu e abandonou tudo." Fiquei parado por alguns instantes, incapaz de responder. Voltei para casa em estado de choque. Desde aquele dia, sempre que passo por aquele trecho da estrada, diminuo a velocidade e olho para o terreno baldio. Me pergunto se, em alguma noite chuvosa, aquelas luzes fracas voltarão a piscar no horizonte. Já se passaram 3 semanas desde aquela noite, e ainda não consigo olhar para o retrovisor do meu carro sem sentir um calafrio na espinha. Decidi escrever essa história não para que acreditem em mim, mas porque preciso compartilhar o que aconteceu. Meu nome é André, tenho 34 anos e trabalho como representante comercial de uma empresa de tecnologia em São Paulo. Minha vida sempre foi bastante comum: acordo cedo,
Pego o trânsito, visito clientes, volto para casa. Faço essa rota para Campinas pelo menos 2 vezes por mês, há 5 anos. Sempre sozinho, no meu Civic preto. Nunca fui de acreditar em histórias sobrenaturais. Para mim, sempre existia uma explicação lógica para tudo. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Naquela quinta-feira, eu voltava de uma reunião estressante com um cliente em Campinas. O projeto estava atrasado, a pressão era grande, e tudo que eu queria era chegar em casa. Saí tarde, por volta das 9 da noite, mas o trânsito estava tranquilo. O céu estava limpo, e uma lua minguante mal iluminava a estrada. O rádio tocava Take On Me, do A-Ha. Cantarolava distraidamente, tentando espantar o cansaço com café e música alta. Foi então que notei algo pelo retrovisor. Um par de faróis amarelados, surgindo à distância. Não seria nada demais, exceto pelo fato de que não pareciam faróis modernos. Eram redondos, posicionados mais altos que o normal, como os de um carro antigo, talvez um Opala ou um Chevette. No começo, não dei muita atenção. A rodovia estava praticamente vazia, e de vez em quando outro carro aparecia na estrada. Mas, conforme os minutos passavam, comecei a perceber algo estranho. O carro mantinha exatamente a mesma distância. Não importava se eu acelerava ou reduzia, os faróis continuavam ali. E o pior, havia algo hipnótico neles. Era como se me chamassem, como se houvesse algum segredo escondido naquela luz amarela e ofuscante. Olhei rapidamente por cima do ombro, para ver o carro diretamente. Nada. A estrada atrás de mim estava completamente vazia. Meu coração disparou. Voltei os olhos para o retrovisor e os faróis estavam lá novamente. Dessa vez, mais próximos. Piscando várias vezes, tentei afastar a sensação de que algo estava errado. Talvez eu estivesse cansado, talvez fosse apenas um reflexo. Mas cada vez que eu olhava pelo retrovisor, o carro estava lá. E cada vez que eu olhava diretamente para trás, a estrada continuava vazia. O suor começou a escorrer pela minha nuca. Aumentei o volume do rádio, abri um pouco a janela para deixar o ar frio entrar, tentando me manter alerta. Mas os faróis continuavam ali, refletidos no espelho. E agora, eu podia distinguir algo mais. Agora eu conseguia ver melhor os detalhes do carro. Era um Opala preto, modelo dos anos 70, com um brilho metálico estranho sob a luz da lua. Havia algo de errado nele, mas eu ainda não sabia dizer exatamente o que. Decidi testar aquela presença sombria. Acelerei. O velocímetro subiu para 120 km por hora. O Opala acompanhou sem esforço. Reduzi para 80. Ele continuou exatamente na mesma distância. O que quer que estivesse dirigindo aquele carro, se é que havia algo ao volante, não se comportava como um motorista normal. Meu coração martelava no peito. Em um momento de puro nervosismo, freiei bruscamente. Pelo retrovisor, vi o carro se aproximando rapidamente, sem reduzir a velocidade. Fechei os olhos, esperando a batida. Mas nada aconteceu. Respirei fundo e voltei a olhar para trás. O Opala ainda estava lá, mais perto do que nunca. E foi nesse momento que vi o para-brisa claramente. O banco do motorista estava vazio. O medo me tomou por completo. Minha mente tentava encontrar explicações, um reflexo de outro carro. Uma alucinação causada pelo cansaço. Mas nada fazia sentido. Como se quisesse provar que eu não estava sonhando, o rádio do carro começou a falhar. A música se distorceu, sendo substituída por um chiado profundo, intercalado com sussurros indistintos. Peguei o celular com as mãos trêmulas, tentando gravar o que estava acontecendo. Mas assim que apontei a câmera para o retrovisor, a tela ficou completamente preta. No mesmo instante, o painel do meu carro começou a piscar. Um cheiro forte de gasolina inundou o interior do veículo, misturado a algo metálico. Algo que lembrava sangue. Olhei para a estrada e vi uma placa. São Paulo, 45 quilômetros. Nunca tão perto, e ao mesmo tempo, tão longe. Mas eu já não estava lutando contra aquilo. O medo era esmagador, mas ao mesmo tempo, uma estranha calma começou a tomar conta de mim. Talvez pelo cansaço,
Talvez pela resignação. Eu simplesmente aceitei aquela presença. O Opala agora estava grudado na traseira do meu carro. Pelo retrovisor, pude ver cada detalhe assustador. Os cromados envelhecidos. Um pequeno rosário pendurado no espelho retrovisor. Uma marca de amassado na lateral direita. E então, algo ainda mais perturbador. A cada vez que eu olhava no retrovisor, o carro parecia mais destruído. Primeiro, apenas arranhões no capô. Depois, o para-choque amassado. Em seguida, o para-brisa trincado. E o rádio. O rádio agora transmitia algo diferente. Notícias antigas. Palavras desconexas, vindas do passado. Grave acidente na Bandeirantes. Motorista não identificado. Opala preto. Nenhum sobrevivente. Meu corpo estava paralisado. Faltavam menos de 10 quilômetros para São Paulo quando tudo mudou. O Opala, que já estava colado na minha traseira, pegou fogo. Primeiro, pequenas chamas no capô. Depois, um incêndio voraz, devorando o carro por completo. Mas ele não parava. Agora, uma bola de fogo refletida apenas no retrovisor, seguindo-me implacavelmente. Em puro pânico, pisei fundo no acelerador. Foi quando vi algo que congelou meu sangue. O rosário que estava pendurado no espelho retrovisor do Opala apareceu no meu carro. Lá estava ele, balançando suavemente no meu próprio retrovisor. E no exato momento em que notei isso, o Opala desapareceu. Cheguei em casa tremendo, sem conseguir processar o que tinha acontecido. Mas uma coisa era certa. O rosário ainda estava lá, pendurado no meu retrovisor. E eu não tive coragem de removê-lo. Passei horas pesquisando na internet, procurando qualquer registro de acidentes envolvendo um Opala naquela rodovia. Não encontrei nada. Nenhuma matéria de jornal, nenhum relato, nenhum indício de que aquele carro algum dia tenha existido. Mas o rosário ainda está lá, pendurado no meu retrovisor. Nunca tive coragem de removê-lo. Às vezes, quando pego a Bandeirantes à noite, me pego olhando para o espelho retrovisor, quase esperando ver aqueles faróis amarelados novamente. Eles nunca mais apareceram. Mas eu nunca mais dirigi da mesma forma. E toda vez que passo pelo quilômetro 87, seguro firme o rosário e faço uma pequena oração. Não sei se o que vi foi um aviso, uma memória presa no tempo, ou apenas o delírio de uma mente cansada. Mas sei de uma coisa. Se vejo um Opala antigo na estrada, mudo de faixa imediatamente. E você? Tem alguma história assustadora para compartilhar? Se você já teve alguma experiência sobrenatural em estradas ou em outros lugares, conte nos comentários. Adoramos ouvir histórias assustadoras dos inscritos e quem sabe sua história pode aparecer em um próximo vídeo do canal. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E tem mais um vídeo assustador te esperando na tela agora mesmo. Corre lá para assistir. Nos vemos no próximo vídeo.